Estamos então avançando em nossos estudos. Nós já aprendemos que a obra de Cristo ela teve início não quando ele nasceu, mas ela teve início na eternidade. Nós vimos que ela se deu na eternidade no chamado Pacto da Redenção, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem um pacto para assim salvar a raça humana. Então significa que antes de você ter nascido, ou antes do mundo ter sido criado, Deus já havia feito um plano para salvar você e para salvar a mim. Nós vimos também que Jesus é o Verbo. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aprendemos que Jesus encarnado, Jesus encarnou, então ele já existia antes da fundação do mundo, ele encarnou, e aqui é dito que ele era o Verbo, e o Verbo era quem? Era Deus. Então vemos a Trindade, Jesus faz parte da Trindade. Muitos negam a divindade de Cristo, dizem que ele foi apenas um homem histórico que teve a sua relevância na história, mas as Escrituras não dizem isso. Diz que ele já existia antes da fundação do mundo. E também é dito que ele é o próprio Deus encarnado. Também vimos que o nascimento de Jesus, ele foi anunciado pelos profetas e pelo anjo Gabriel. Também vimos que ele nasceu de Maria, obra do Espírito Santo. Maria disse: como eu posso estar grávida se eu não tive relação com homem algum? E o anjo Gabriel diz: Maria, o filho que você vai gerar é obra do Espírito Santo. Vimos que Jesus não foi gerado da relação homem e mulher, mas pelo Espírito Santo. Portanto, também ele não nasceu debaixo do pecado original. Por isso que aos 12 anos de idade ele estava no meio dos doutores. E os doutores se impressionavam com a sua inteligência e profundidade. Jesus era capaz de olhar as Escrituras e ver o que os doutores não enxergavam. Porque os doutores estavam debaixo dos efeitos do pecado na mente. Mas Jesus não. Porque há tanta discordância entre até o meio cristão em relação às Escrituras. Porque, irmãos, não existe homem perfeito. Só Jesus foi perfeito. Por isso devemos constantemente ter Jesus como nosso modelo e não um homem que sobe ao púlpito. Nós estamos aqui, mas somos instrumentos de Deus. Talvez você possa ter alguma coisa como modelo, mas todos nós aqui somos falhos. Jesus é perfeito. Então sempre olhe para ele. Muitos dizem: eu não gosto de ir naquela igreja ali por causa de tal pessoa. Talvez realmente em alguns lugares há pessoas que fazem uso da fé de maneira errada. Então você não deve dar ibope para elas. Mas isso não vai ser justificativa para você não servir a Deus em lugar algum. Você deve procurar um lugar onde você possa aprender da palavra. Porque esse foi o plano de Deus. Deus estabeleceu sua igreja. Deus estabeleceu esse método para que nós possamos ser edificados. Isso tudo que temos visto merece a nossa atenção. Por quê? Porque todas as coisas estão ligadas uma à outra. Então estamos progredindo na obra de Cristo. Então, se nós começamos lá na eternidade, entendemos a sua natureza, vimos que ele foi encarnado, vimos a maneira que ele nasceu, uma coisa tem relação com a outra. Então, precisamos sempre prestar atenção e nos atentar nas conexões. Porque, por exemplo,
como Jesus poderia ser Deus se ele teve um início? Ou seja, Deus não tem início. Quando Deus passou a existir? Não entende? Você não consegue entender isso? Como alguém pode não ter início? Deus não tem início e nem fim. Você não consegue entender? Eu também não. Sabe por quê? Os efeitos do pecado na nossa mente. Um dia, no reino de Deus, nossa mente vai ser transformada à semelhança da mente de Cristo, por completo. E essas coisas a gente vai entender. Mas agora a gente não entende. Mas como Jesus poderia ser Deus se ele teve um início? Então a gente aprendeu que, na verdade, o início dele não foi encarnação. Ele já existia desde a eternidade. Uma aula conecta com a outra. Também vimos que ele não estava debaixo do pecado original e não sofreu os efeitos do pecado na sua mente. Talvez você não entenda, como assim? Mas a gente viu que aos 12 anos ele tinha uma mente brilhante. Jesus, ele teve a mente que jamais algum homem pôde ter nessa terra. Ele foi o único que teve a sua mente livre do pecado. E, portanto, ele conseguia olhar para as Escrituras e entender na sua profundidade aquilo que Deus queria dizer. Então, perceba as conexões. Mateus 3, capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. O tema da aula de hoje é o batismo. Mateus capítulo 1 do verso... capítulo 3 do verso 1 ao verso 17. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelos e o cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu mereço, ou eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E ele então permitiu. E sendo batizado Jesus, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu
dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, agradecemos pela sua palavra aqui, lida nesse momento. Sabemos, Pai, da dificuldade que podemos ter para entender a sua palavra e também para transmitir, mas pedimos que o seu Espírito Santo possa, nessa manhã, abrir o entendimento de cada um que aqui está, que aqueles que porventura nunca tenham tido entendimento, que hoje, Pai, seja um dia especial, onde possam compreender, Pai, de forma sobrenatural aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos capacite tanto a receber como também a transmitir a sua palavra. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O batismo de Jesus. Vamos iniciar fazendo perguntas. Talvez seja também a sua pergunta. O que é o batismo? O que significa esse rito sendo feito, executado por João e sendo recebido por Jesus? Vamos entender que é um símbolo público de arrependimento e fé. E com base nessa resposta, talvez você se pergunte por que então Jesus foi batizado? Se o batismo é uma manifestação pública de arrependimento e fé, portanto, ninguém é batizado para ser salvo, mas você é batizado porque você é um salvo. Percebe a ordem? Você não é batizado para conseguir o perdão de Deus, mas você se arrepende, você tem fé em Jesus, você recebe o perdão de Deus, e como uma manifestação dessa decisão que você já tomou, então você confessa isso publicamente, se submetendo ao batismo. Se o batismo é uma manifestação pública de arrependimento e fé, por que Jesus se submeteu ao batismo se ele não era um pecador como nós? Do que porventura Jesus estaria se arrependendo? Então, talvez você faça essa pergunta. Seria somente para nos deixar um exemplo? Bom, Jesus ele não pecou, então ele se submete ao batismo para deixar um exemplo para nós. Seria somente isso? Nem mesmo João Batista soube responder essa pergunta. Tanto que João, ao receber Jesus, ele se opõe ao batismo de Jesus. Ele diz: eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Essa voz profética de João, ela surge no deserto após 400 anos de silêncio espiritual. Ou seja, quando terminamos o livro de Malaquias, a lacuna, o espaço no tempo do último livro do Antigo Testamento para o primeiro livro, ou para os primeiros acontecimentos relatados nesse livro, passam-se 400 anos. Então, foram 400 anos que Deus não levantou nenhum profeta. Foram 400 anos que o povo judeu ficou em jejum, sem ter nenhuma voz significante, nenhuma voz enviada por Deus a eles. E, após esse período de 400 anos, então, João Batista surge, batizando no Rio Jordão, pregando o arrependimento e anunciando o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Então, nessa aula, vamos avançar em direção ao início do ministério de Jesus. Vimos o nascimento do Senhor Jesus, vimos o período da sua infância, que só é relatada em Lucas, quando ele é encontrado no templo aos 12 anos. Qualquer outra história que você escute da infância de Jesus, elas vêm de livros apócrifos que nós não aceitamos como revelação de Deus, pelos motivos que eu já expliquei. Se você tem curiosidade, vá no nosso
nosso YouTube, puxe a pregação passada e lá estará as explicações. Nós saímos da infância de Jesus, passamos pelos seus 12 anos, agora estamos entrando no período que marca o início do seu ministério público. E antes de falarmos então especificamente sobre o batismo de Jesus, precisamos entender então qual era a visão do povo judeu a respeito deste rito que estava sendo realizado por João. O batismo que estamos aqui mencionando foi iniciado por meio de João Batista. Esse homem levantado por Deus, ele era a voz de Deus nesse período. Ele anunciava o arrependimento, ele anunciava que o reino de Deus estava próximo. Esse povo que estava sem ouvir uma voz há 400 anos, uma voz de Deus, ele vê esse homem surgir no deserto. A sua forma de vida era peculiar. Ele se vestia com peles de camelos. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Uma vida muito peculiar. E eles olharam aquele homem falando o que falava e vivendo como vivia, eles se sentiram atraídos. Por quê? Porque profetas no Antigo Testamento também tiveram sua vida um tanto que peculiar. Então eles observaram e falaram, ele tem um estilo de vida diferente. Ele deve ser um profeta. Seu estilo se assemelha ao estilo de profetas do passado. Então eles vão até João. Vão até João para saber o que ele tem a dizer. João era primo de Jesus. João era filho de Isabel e de Zacarias. Vimos em aulas anteriores que Zacarias, o sacerdote, ele recebe uma revelação do anjo, dizendo, as suas orações foram ouvidas, sua mulher Isabel terá um filho, e o seu filho se chamará João. E este, João, seria grande diante do Senhor. Não beberia vinho, não beberia bebida forte. Seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Imagina um bebê já cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. O escolhido de Deus. E ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Isabel, grávida de João, no 6º mês, recebe Maria, grávida de Jesus, nas primeiras semanas de gestação. E quando Isabel, grávida de 6 meses, se encontra com Maria, grávida, recém-grávida, então a Bíblia diz que o bebê saltou de alegria ao ouvir a voz de Maria. Então nós vemos o feto João saltando de alegria ao perceber a presença do embrião Jesus. A vida celebrando a vida, contrariando a sociedade que diz que não há vida nesses períodos. A criança João saltou de alegria. João nasce e vimos no cântico do seu pai, Zacarias, que também vimos em aulas anteriores. Zacarias diz, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Zacarias com seu filho nas mãos, ele faz um cântico. E ele diz, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante da face do Senhor para preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e na remissão dos pecados. No texto também nós lemos que João está cumprindo o seu chamado. Então, no texto que nós lemos, João está cumprindo o seu chamado.
Ele nasceu para isso. Ele tinha que anunciar o reino de Deus, ele tinha que converter o coração dos judeus ao Senhor, e ele deveria preparar o caminho do Messias, do Senhor Jesus. É o que ele está fazendo. E os judeus, eles tinham. Então os judeus foram até João e viram João batizando. Os judeus tinham um batismo chamado batismo de prosélito. O que significava esse batismo de prosélito? Quem não era judeu era, para eles, gentil. Então, nós brasileiros seríamos gentios para os judeus, ou somos gentios. Um grego era um gentil, um romano era um gentil. Quem não era judeu era gentil. Então, os judeus, quando um gentil queria fazer parte da religião chamada judaísmo, o gentil deveria passar por uma lavagem, que eles chamavam de batismo de prosélito. Era como se você tomasse um banho para que você fosse purificado da sua imundícia, aí você poderia fazer parte do judaísmo. Então, eles já tinham uma ideia disso. E o judeu considerava qualquer gentil como um pecador. Veja, nós cremos que todos são pecadores. Não é porque você faz parte da Igreja Batista que você é perfeito. Há religiões que dizem que só há salvação lá dentro. E eu digo que a salvação está em Cristo e não na Igreja Batista. O judeu pensava assim. E quando João batiza, eles acham estranho. Porque quem batizava para fazer parte da sua religião eram eles. E agora João está convidando eles para serem batizados. O que é prosélito? Se você faz parte de uma religião e você se converte para outra religião, isso se chama proselitismo. Irmãos, se eu for sair para evangelizar, você falar que você é um cristão e que você está servindo a Deus, sabe o que eu faço? Eu não fico insistindo, porque você já é um cristão. Mas há religiões que vão bater na sua porta, e se você falar que você é cristão, aí que eles não saem da sua porta. Porque eles querem o proselitismo. Eles querem converter você da sua religião para a deles. Então entenda a palavra proselitismo. E João ali está convidando judeus para serem batizados, confessando seus pecados. Eu, judeu, que tenho a religião correta, eu tenho que me arrepender? E eu tenho que passar por um batismo? Então eles não receberam bem isso. A prova que a religião não é salvação. Nicodemos, já vimos em pregações aqui nessa igreja, que ele era um homem conhecedor das escrituras, tinha sua religião. Mas quando ele chegou a Jesus, Jesus falou, é necessário você nascer de novo. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. E ele não entendia essas coisas. Porque apesar dele ter religião, ele não tinha salvação. Mateus, capítulo 3, verso 5 e ao verso 8 diz assim: Então ia ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Esse batismo, esse convite foi uma ofensa para eles. E quando eles chegaram até João, vendo toda aquela novidade, porque as pessoas gostam de coisas novas. Elas gostam de novidades. Mas nem toda novidade pode ser boa. Mas no caso, eles chegaram aqui para serem batizados sem serem arrependidos. O batismo é para quem é arrependido. Como você vai publicar ou anunciar publicamente, através do batismo, seu arrependimento se você não está arrependido? Então veja, eles iam até o batismo achando que o batismo poderia salvar. E aí a serpente foge do fogo em direção à água. João chama os religiosos de serpentes, porque eles fogem do fogo do inferno e correm para a água do batismo. Você não vai ser salvo pelo batismo. Você vai ser salvo pela fé. O batismo é para o salvo. Então João diz, vai primeiro e se arrepende. Depois vocês voltam aqui para serem batizados. Do 10 ao 12 diz, do capítulo 3. E também está agora posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A sua mensagem era um convite para arrependimento. Por quê? Porque o reino de Deus estava próximo. Para o judeu, o reino de Deus parecia algo muito distante. Talvez para você ache que o reino de Deus ele está distante. Bom, o mundo acaba e aí o reino de Deus surge. A verdade é que o reino de Deus já está entre nós. E você precisa se atentar para isso. Para o judeu, o reino de Deus parecia distante, mas o reino estava mais perto do que eles podiam imaginar. João explica duas metáforas. Ele usa duas metáforas para explicar a necessidade de estar pronto para o reino de Deus e da necessidade do arrependimento. A primeira metáfora é: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e é lançada no fogo. O reino de Deus exige mudança de vida. Veja, o lenhador vai ao bosque com seu machado para cortar uma árvore. Então ele não golpeia essa árvore para tirar somente a... E ele chega a um ponto que, ao dar mais uma machadada, a árvore cai. A última machadada é a iminência. Assim são as exigências do reino de Deus. Não deve ser algo adiado ou procrastinado. O seu compromisso com Deus, a sua fé, a sua relação com Deus não pode ser atrasada, ou melhor, não pode ser adiada e nem procrastinada. Procrastinar é amanhã eu faço. Talvez você tenha um monte de coisas para fazer nessa semana e talvez você não vai fazer nenhuma delas, porque você vai deixar para a outra semana. E aí na outra semana você já vai ter o da semana retrasada, da passada e da atual. Você está procrastinando. A salvação, a espiritualidade não deve ser adiada e nem procrastinada. O reino de Deus está próximo.
O reino de Deus está aqui, ele está convidando você. Por que ele usa esse exemplo do machado à raiz? Porque você pode sair daqui e você pode não voltar nunca mais. Talvez seu último fôlego de vida seja essa semana. E você pode ter procrastinado, adiado a sua vida espiritual. Há um folheto que nós entregamos que diz que inclusive as crianças gostam, os adultos também. Há uma imagem de uma criança onde se diz muito novo para servir a Deus. Uma imagem com um jovem dizendo muito jovem ou muito enamorado para servir a Deus. E aí tem um casal muito preocupado para servir a Deus. Aí já tem um casal mais velho, muito ocupado para servir a Deus. Aí tem um idoso, muito velho para servir a Deus. Percebe que se a gente procrastina a nossa decisão, arrumando desculpa, você sempre vai ter uma desculpa. Só que a última figura é uma sepultura, dizendo muito tarde para servir a Deus. Se você adiar, amanhã pode ser tarde. A segunda metáfora é: em sua mão há a pá. Ele limpará sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Representa o homem com uma pá, e ele junta o trigo e o joio, porque o trigo e o joio são semelhantes. A diferença do trigo e do joio é que o trigo tem o cereal e o joio é só a capa. Então cresce os dois. O agricultor não é capaz de separar um do outro. Então ele deixa crescer tudo, corta tudo, ajunta, pega a pá e usa o método de joeirar. Ele pega a pá, joga para o alto, o vento leva a palha e o trigo cai. Essa é a separação. Esse é o momento crítico da separação, onde Deus vai separar o salvo do não salvo. Deus vai separar o joio do trigo. Uma parábola diz: Senhor, o inimigo semeou o joio no meio do seu povo. Como eu tiro? Jesus falou: deixa crescer os dois. No dia final, eu vou separar o joio do trigo. Talvez o joio seja apoiado sobre a sua religião. Mas a religião não te salva. Então, aqui haverá separação. E o que for palha será jogado no fogo, que nunca se apaga. João anunciou o reino de Deus. Jesus chega até João. Verso 13. Então veio, do 13 ao 15, do capítulo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então lhe permitiu. Assim convém, como vemos no slide, assim convém cumprir toda a justiça de Deus. João, quando viu Jesus chegar, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não foi batizado a fim de confessar publicamente seu arrependimento, porque ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sacrificado no Antigo Testamento tinha que ser perfeito. Podia ter defeito. E ele faz essa comparação. Jesus é o Cordeiro perfeito. Se ele é o Cordeiro perfeito, ele não pode ser batizado para confessar, para publicar o seu
sua confissão de pecado, porque ele não tinha pecado. Por isso ele se opôs. Ele falou: Senhor, tu és perfeito, eu sou falho. Quem merece ser batizado sou eu. Por que vem tu a mim? Então Jesus fala: deixa agora, deixa por agora. Jesus não explica muito, mas deixa por agora. Porque convém cumprir toda a justiça. Esse é o melhor texto para definir a obra de Cristo. Qual é a obra e missão de Cristo? Cumprir toda a justiça. O judeu entendia o que era isso. Porque para o judeu significava obedecer toda a lei de Deus. Todo jota, todo tio da lei. Ele não estava agindo para si mesmo ou para autopromoção. Jesus não foi batizado para si mesmo, mas foi batizado em favor do seu povo. E a obra de Deus não se resume na morte de Cristo, na cruz. Se Jesus morresse na cruz, isso não seria suficiente. Aí você diz: o que esse irmão está falando aí? Veja. Morra pelos pecados do seu povo, e isso não será suficiente. De um outro modo, qualquer um poderia morrer por outro. Por que só a morte não é suficiente? Porque o que Deus aceita não é a morte, mas é a morte de alguém perfeito. Maria poderia ter morrido por nós, Paulo, mas nenhuma dessas mortes poderia nos salvar. Porque a morte que aceita, ou o sacrifício que Deus aceita, é a morte de alguém perfeito. Veja, há uma doutrina na teologia que é a chamada obediência ativa de Jesus e a obediência passiva de Jesus. Jesus aceita a morte de cruz. Ele não se opõe ao que Deus propõe a ele. Essa é a obediência passiva. Você pode aceitar algo que Deus está permitindo na sua vida, sem murmurar. Essa é a sua obediência passiva. Talvez você esteja com alguma enfermidade e você não murmura contra Deus. Isso é uma obediência passiva. Você aceita o que Deus permite na sua vida. Jesus aceitou a morte de cruz. Mas a obediência ativa se refere a viver em obediência à lei de Deus. Então Jesus não só aceitou o que Deus permitiu ou queria da sua vida, mas Jesus também, ele cumpriu toda a lei de Deus. Diante disso, ele se tornou um cordeiro habilitado para expiação. Porque o cordeiro habilitado para o sacrifício é um cordeiro perfeito. Então agora você entendeu porque eu falei, não é só a morte, mas é a morte de alguém perfeito? Ele foi o único que pisou sobre essa terra e que nunca pecou. Foi o único nessa terra que cumpriu todas as exigências de Deus na sua lei. E por isso, Jesus foi o único que pisou nessa terra que é completamente justo. No tempo de Moisés, aquele que obedecia à lei era abençoado. Aquele que desobedecia à lei era amaldiçoado. Jesus obedeceu à lei, então ele é abençoado. Nós desobedecemos à lei. Dos 10 mandamentos, você já cumpriu todos, sempre, a todo momento? Se não, você é amaldiçoado. E aqui vemos na obra da redenção outro termo
A dupla imputação. Imputar é colocar na conta de alguém. Imputar é colocar algo sobre o outro. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram transferidos para a conta de Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. A dupla imputação. Na cruz, os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. E na cruz, porque ele cumpriu toda a justiça de Jesus é transferida para a nossa conta. A dupla imputação. Eu coloco o meu pecado na conta de Jesus e Jesus coloca a justiça dele na minha conta. A dupla imputação. Se agora eu tenho a justiça, eu sou abençoado. Se ele tem o meu pecado, ele é amaldiçoado. Na cruz, Jesus sofreu uma das mortes mais horrendas que alguém pode receber. Ao ponto dele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Assim o homem é justificado diante de Deus pela fé. Ele crê no Filho de Deus e crê no sacrifício do Senhor Jesus. O meu pecado é colocado sobre Cristo e a justiça de Cristo é colocada sobre mim. Por isso a Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça. Se Jesus não tivesse cumprido toda a justiça, ele não seria um sacrifício perfeito. Então é necessário que ele cumprisse toda a justiça. E o que é cumprir a toda a justiça? É obedecer a Deus em tudo. Você é capaz de obedecer a Deus em tudo? Não? Então você precisa de Jesus. Então você precisa urgentemente de Jesus. Porque o reino de Deus já está entre nós. O machado está posto à raiz. A pá já está na mão do Senhor. De qual lado você estará? Do lado do justificado ou do lado do amaldiçoado? Ninguém aqui vai se tornar justo diante de Deus pelas suas próprias obras. Porque você não cumpriu toda a justiça de Deus. Você só vai ser salvo se você aceitar o Senhor Jesus. Então fica o convite a você. Não adie a sua fé. Não procrastine a sua decisão. Porque como eu disse no folheto, pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Que Deus abençoe a sua palavra. Agradeço aqueles que nos acompanharam pela internet. Agradeço você também que nos visita. Sejam bem-vindos à casa de Deus. As portas estão abertas a vocês a qualquer momento. Convido vocês a participarem nos nossos trabalhos. Nos acompanhem pela internet. Venha nos cultos na quarta-feira, às 8 horas da noite, culto de oração. Venha na escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Venha no culto evangelístico, aos domingos, às 18 horas. Seja sempre bem-vindo. Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai,
Agradecemos por mais um dia na tua casa, tua presença. Agradeço pela sua palavra também, que foi lida aqui. Que de fato possamos ter aprendido a necessidade da obra de Cristo para a salvação dos homens perdidos. Agradecemos porque, Pai, jamais poderíamos chegar na sua presença se não fosse por meio de Cristo, e Cristo fez tudo aquilo que nós precisávamos para sermos salvos. Basta depositarmos a fé no Senhor. Muito obrigado por tudo, nos abençoe ainda do que será feito. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém.